Senhores senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado, é uma alegria muito grande nesta sexta-feira. Nós estamos aqui com poucos senadores e tendo um bom tempo para a gente falar, né? É muito importante. Mas o meu discurso de hoje, senador Exalci, eu faço toda segunda-feira ou terça, eu faço tipo uma sessão clínica. Como eu sou médico, no tempo que escola, a gente pegava o caso de um doente e os estudantes ficavam ao redor daquele paciente, o professor também, e nós íamos discutindo aquele caso clínico para ver as possibilidades de diagnóstico, um fala uma coisa, outro fala outra, qual exame está faltando. Então eu discuto no gabinete com nossa equipe um caso clínico do Brasil. E nessa terça-feira nós discutimos essa situação que está existindo aqui nos nossos países vizinhos e no mundo. O mundo está em rebuliço, a gente não sabe para onde ir, os princípios básicos, a palavra democracia está sob ameaça, a palavra desigualdade, as palavras o povo na rua, o quebra-quebra, as mortes. Então, o que está acontecendo? Então, nós fomos analisar o seguinte: o que é que o Brasil deve fazer? E nós discutimos entre nós, sem ninguém de fora, só nós mesmos batendo papo, um fala uma coisa, fala outra. E daí saiu esse pronunciamento de hoje, que foi elaborado, mais ou menos um resumo do que foi falado. Foi assim, juntado as peças, alguns buscado também artigos de jornais, e a Maristela e a Vivian e mais outros, que são do meu gabinete, elaboraram o discurso que eu vou ler para todos os telespectadores neste momento. Há poucas semanas encerramos o difícil trabalho de apreciar e aprovar a reforma da Previdência. Foi uma tarefa penosa, mas que não podia mais ser adiada sob pena de prejudicar as gerações futuras brasileiras. Agora, o debate se volta para a reforma tributária, uma medida igualmente necessária para o avanço do nosso país. Atualmente, duas matérias sobre o tema tramitam no Congresso Nacional. As propostas de emendas constitucionais às PECs 45 e a 110, ambas de 2019. A primeira está na Câmara e a segunda no Senado. Ambas as propostas se ocupam principalmente da simplificação do nosso sistema de tributos, algo extremamente necessário num país cuja complexidade tributária atrapalha seu desenvolvimento, a sua competitividade no mercado internacional. Contudo, nenhuma dessas propostas usa a reforma como instrumento para atacar a desigualdade do Brasil, e penso ser essencial que o façamos. Segundo o IBGE, os 10% mais ricos da nossa população controlam 43% da renda do Brasil. Vocês observam que o dinheiro está na mão de poucos, mas esses poucos têm muito dinheiro. Enquanto que 10% dos mais pobres ficam apenas com 0,8% dos rendimentos do país, que é insignificante. Aí está a tremenda desigualdade. Além disso, 1% dos mais ricos do Brasil ganha mensalmente 34 vezes mais do que os 50% mais pobres. Vocês estão vendo que uma minoria, 1% de brasileiros, ganha 34 vezes mais do que a metade da população. De forma mais concreta, a renda média dos mais ricos é de quase R$28 mil por mês, contrastando com os R$820 recebidos mensalmente pela metade dos mais humildes da nossa população. Faltam palavras para descrever tamanha disparidade imensa. Os mais ricos não levam vantagens apenas nos seus rendimentos que recebem, não, mas também do imposto de renda que pagam. A Constituição brasileira define o imposto de renda como um tributo progressivo, ou seja, quem ganha mais contribui com a proporção maior dos seus rendimentos. No entanto, em função das isenções existentes do nosso sistema tributário, os mais ricos do nosso país terminam por pagar proporcionalmente menos impostos do que os mais pobres, aprofundando o fosso da desigualdade.
Esse desequilíbrio socioeconômico tem sido reconhecido como um dos maiores problemas a serem solucionados no planeta. Até mesmo o Fundo Monetário Internacional apontou, há 2 anos, o excesso de desigualdade como uma ameaça à coesão social e ao crescimento econômico das nações. Isso é extremamente sério. A desigualdade. O aumento da desigualdade ameaça a coesão social. É o que está acontecendo. Esse organismo multilateral, que é o Fundo Monetário, apresenta sugestões para combater a desigualdade. Elas incluem ampliar a tributação sobre os mais ricos, transferir rendas para os mais pobres, melhorar os gastos com a educação e com a saúde. O senhor defende essa ideia, senador Confúcio? Ela me pergunta. Claro que eu defendo. Isalci também defende. E muitos outros aqui defendem a ideia de realmente defender um fortalecimento, o investimento maior na educação e na saúde. E Vossa Excelência aborda a inovação. Creio que devemos considerar o caminho apontado pelo fundo, começando pela reestruturação do imposto de renda. Hoje, o Brasil é um dos poucos países que não taxam lucros e dividendos dos sócios de empresas. Além disso, embora o artigo 153 da Constituição preveja o imposto sobre grandes fortunas, ele jamais foi regulamentado. Inclusive, ele é muito discutido. O imposto sobre grandes fortunas, ele é muito questionado, inclusive alguns países estabeleceram e depois recuaram. A França foi um. Há uma fuga também de capitais, ou a pessoa que tem muito dinheiro, se aumenta a tributação sobre a sua fortuna, ele migra para outro país, né? Outro país, e lá ele vai ser incentivado, porque ele tem muito dinheiro e aí fica mais fácil. Então, é um assunto que deve ser muito bem discutido, partindo da premissa que os outros países no mundo não têm obtido sucesso. Hoje, o Brasil é um dos poucos países que não taxa lucros e dividendos. Um estudo recente do IPEA indica que tributar dividendos dos proprietários de empresas poderia gerar entre 22 e 39 bilhões de reais adicionais aos cofres públicos, os quais poderiam ser utilizados na diminuição da desigualdade. O senhor topa realmente levantar essa bandeira? Ou os senhores topam realmente levantar essa bandeira na discussão da reforma tributária? De modo similar, poderíamos taxar os detentores de grandes fortunas a partir de um determinado nível de renda. Isso é mais flexível. Outra análise do IPEA propõe a taxação anual sobre o patrimônio. Isso é interessante. Por exemplo, acima de 4 milhões de reais. Um exemplo típico é o imposto sobre terras, sobre propriedades, né? Realmente, uma fazenda, um sítio, o valor da contribuição anual é muito pequeno em relação ao patrimônio que tem ali. Muito bom. Poderíamos melhorar a saúde, em especial a educação, com os recursos extras. Hoje, há quase 3 bilhões de reais contingenciados no orçamento do Ministério da Educação. Essa verba e muito mais estaria disponível para aplicação na educação básica nas universidades. 50 a 70 bilhões de reais extras aplicados todos os anos no ensino fariam imensa diferença na diminuição da desigualdade. Quando eu falo esse assunto, principalmente as escolas de pobre, as escolas de periferia. As escolas distantes, essas escolas realmente são escolas atormentadas pela violência, pela exclusão, pelo abandono. E, normalmente, mesmo essas escolas de periferia, de bairros distantes, elas são os melhores equipamentos públicos que tem naquele bairro. Quando uma pessoa vai entrando num bairro pobre, ou qualquer canto do país, ele fala assim, onde é que você mora? Ele fala, eu moro perto da escola. Pode ser boa, pode ser grande. Eu moro depois da escola, a terceira quadra depois da escola. A escola é uma referência, ou boa ou ruim. Então, a escola é importante. Então, nós melhorando as condições das escolas dos bairros mais necessitados, qualificando os professores desses bairros, criando mecanismos de diminuição da agressividade, da violência do aluno contra o professor, todo esse tipo de medo e pânico que tem. Uma pesquisa recente mostrou o seguinte, o que é que o professor tem mais problema? Qual é o grande problema do professor? É o salário ou é o medo da violência? A maioria é o medo da violência. Os alunos ameaçando os professores.
A indisciplina, a falta do comando. Como é que eu vou comandar uma sala complexa, difícil? Então, o professor não está sabendo como vou dar conta desse recado, de ter uma turma tão difícil e eu conseguir segurar essa turma. Aí está o nó gótico da situação. Então, sem uma educação melhor, que Vossa Excelência acaba de falar muito bem no seu discurso, sem essa melhoria, senador Exalci, senador Arci Gurgas, o Brasil permanecerá uma nação com mobilidade social muito difícil. Muito difícil. Segundo a OCDE, no contexto atual, 10% dos mais pobres podem levar até 9 gerações para atingir a renda média brasileira. Olha o tempo. 9 gerações é daqui 300 anos para frente. Então, deixar como está não vai melhorar. É 300 anos para frente para ver se naturalmente a coisa vai acontecendo. Né? Assim, por indução, por choques, por pancadaria, vai andando na marra. Então, é isso que realmente significa praticamente fulminar as expectativas de vida melhor para essas pessoas. Qual é o país que nós desejamos? Por que nos elegeram? Para manter as pessoas no andar de baixo permanentemente, sem uma escada, sem um acesso, um auxílio para alcançar os pavimentos superiores? Foi para isso que nós fomos eleitos? Ou eu não posso crer nisso. Simplificar o sistema tributário é muito importante, mas reduzir o desequilíbrio entre ricos e pobres neste país também é. E se a pobreza e o desemprego gritantes não forem suficientes para sensibilizar a nós todos, é um apelo à razão. Uma massa de pessoas com maior renda significa mais consumidores. Se nós levarmos dinheiro, aumentar a capacidade de emprego, mais renda para as camadas mais necessitadas, é mais consumo, é mais indústria, é mais emprego, é mais movimento. Uma massa de pessoas com maior nível educacional significa maior produtividade. Uma massa de pessoas menos atingidas pela desigualdade significa crescimento econômico e desenvolvimento nacional. Façamos uma reforma tributária mais profunda, mais completa, mais impactante. É necessário fazer justiça tributária, taxando quem ganha mais, fazer justiça social, transferindo recursos, né, simplificando a justiça, acima da justiça, equalizando as oportunidades educacionais para os mais pobres. Esse é o espírito da Constituição de 88. E assim, senhor presidente, lançamos nesse debate nosso em gabinete, né, discutindo, a gente perguntou o seguinte: bem, você está vendo o Chile que está em uma briga danada, uma confusão medonha, como ninguém esperava isso, foi de repente, pegou todos nós como num susto, mas o Chile avançou, os seus indicadores são bons, o comércio exterior é bacana, né, as empresas têm um livre acesso ao mercado, são competitivas, vai, a educação é boa. A gente pergunta aqui, nós estamos ainda nessa situação, a gente deve agora, com medo das confusões, das manifestações de rua, no Chile, se o Chile está bom e o povo não está gostando, então quer dizer que o Brasil, fazendo as reformas, poderá chegar daqui 30 anos, 40 anos, ser o Chile de hoje, com muita confusão, e nós estamos aqui. A gente avança nas reformas tributárias, a gente avança na reforma do Estado, ou nós vamos parar aqui? Vamos parar aqui para não ter briga, para não ter confusão de rua, vamos quietar, nós não vamos fazer reforma da Previdência, nós não vamos combater o déficit público, vamos deixar a zorra total tomar conta, né? Então, o que a gente faz? A gente fica com medo de chegar a um topo alto, como o Chile chegou, e lá na frente, quebra-quebra. E a gente para aqui e fica de braço cruzado esperando a morte chegar? Aí a nossa conclusão é que nós devemos fazer a reforma mesmo. E aprender com o mundo. Por que a Espanha não está bem? Por que Portugal está bem? Por que a Grécia reagiu? Por que os ingleses não estão bem? Não é? Por que o Equador está brigando? Por que a Argentina mudou de presidente tão rápido assim? Então, nós temos que aprender, fazer nossas reformas, tomar nossos cuidados, avançar para a gente combater as nossas dívidas, nossos déficits,
históricos, mas nós devemos encarar as reformas, sim. Combater, vocês viram aqui que o dinheiro está na mão de poucos, provavelmente, assim, privilégios desnecessários. Então, nós vamos ter que atacar tudo isso enquanto a gente não promove assim, uma transferência gradual de renda para os mais pobres. Se a gente não fizer isto, se não fizermos isso, logicamente, tudo será uma ameaça, inclusive o princípio sacrossanto que é a democracia. A democracia hoje está em suspeição. A gente pergunta o seguinte, mas vale a pena ter democracia e viver na miséria, e viver mal? Ou preferimos ser um tipo chinês, que tem uma política centralizada comunista e uma economia liberal e vai bem? Não é? O que a gente quer? A gente quer a Rússia. O Putin está lá há 20 anos, ou 20 e poucos anos, centralizado, duro, e ganhando eleição, reeleição, e vai, e a Rússia é respeitada, né? Mas a economia é liberal, vai bem. Então, a democracia está questionada. Vale a pena todo mundo votar? Vamos votar, vamos votar, vamos votar, vamos votar, vamos votar. Democracia. Né? Vamos falar o que a gente quer, vamos quebrar vitrine, vamos fazer bagunça na rua, porque é democracia. Ou nós queremos um governo duro, um governo mais duro, austero, diferente, não que não chegue a um modelo ditatorial, mas que possa ser reeleito, se for bom, e as coisas e a economia liberal, não é? Ou então a democracia como a uruguaia, a própria chilena, que eles mudam, debatem e são eleitos. Agora mesmo foi eleito o segundo turno agora no Uruguai, um debate entre socialismo e liberalismo. Também lá na Argentina, socialismo e liberalismo, revezando. E vai. E o Uruguai está razoavelmente bem, a Argentina não está bem, não é? Ali na Bolívia mantém 16 anos agora com essa prorrogação do 4º mandato do Evo Morales, mas está um crescimento de quase 4% ao ano, com um governo centralizado. Então, aí vem o grande choque, o grande debate que nós temos que ter, e o povo também está observando isso, para que vale a democracia total? Então, é um assunto interessante, porque todos nós sabemos que, olha, pior com ela, como está, do que sem ela. A democracia ruim como está, que não está dando conta do recado, e o povo está insatisfeito, ainda é melhor que qualquer forma de governo centralizado. Então, vamos administrar isso tudo. E isso está na cabeça do povo, na rua. De vez em quando, liga o estupim. Porque tudo isso, antes não tinha rede social. Antes não tinha Zap, antes não tinha Facebook. Hoje não, hoje explode. E mobiliza todo mundo, aí a pouco o grupo vai, e todo mundo está contagiado por uma onda. Vamos para a praça tal, e todo mundo vai, sem saber por quê. Vamos para a praça tal, vamos fazer um quebra-quebra lá, e todo mundo vai. Mas o que eles querem? Não sei. Vamos para lá porque tem que ir. Eu sou contra isso, sou contra o Senado, sou contra a Câmara, sou contra o STF, sou contra isso, mas vamos para lá fazer um quebra-quebra. E vamos, e aí? O que vai adiantar essa manifestação? Essa é a democracia. Mas vai resolver? O que as redes sociais, o Zap, ele está querendo? Esses grupos estão jogando, influenciando, fake news, mobilizando, e estão ensinando o quê? O que eles querem? O que nós devemos fazer de prático? Né? Qual é a onda que a rua fala? Vamos trocar o Senado todo. Trocou 40, tem 40 senadores novos, 85 são novos, foi feito à vontade do povo. E agora? O que a gente tem que fazer? Agora nós temos que fazer. Está renovado, a Câmara renovada, está cheia de menino na Câmara. Tem menino de 21 anos lá, tem de 23, tem de 27, tem de 30, tem todo mundo, a meninada nova, inteligente, está lá na Câmara. E vamos ver a revolução. Então, a população pediu, está aí. Então, agora vamos trabalhar esse ponto. E eu acho, na nossa discussão desta semana, é o combate à desigualdade. A gente não pode só arrochar o parafuso, torcer o parafuso, enfiar o parafuso e deixar a população de lado. Nós temos que fazer o ajuste. Enquanto a gente faz o ajuste, a gente vai distribuindo um pouco. Tem que ter um dinheirinho
para a distribuição de renda e a melhoria das qualidades de vida das populações mais pobres. Não dá para ficar assim. Então, esse é o recado que hoje eu trouxe para reflexão aqui, esses vários temas que eu abordei nesse momento sobre a democracia, o liberalismo, a distribuição de renda e o combate à desigualdade. Os ajustes, as reformas, da minha parte, eu quero. Eu vou votar nessas reformas necessárias para o Brasil se encaminhar. Mas, ao mesmo tempo, eu peço, senador Assi, eu peço que haja simultaneamente uma repartição. E uma repartição, porque se deixar como está, como aqui eu falo aos pesquisadores, acho que 10 gerações como está para chegar o padrão de classe média. Então, isso é um horror. Então, é esse o meu pronunciamento.